Primeiro livro Macabeus, capítulo 4. Memória e discernimento. Glórias pegou 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros escolhidos. Saiu de noite para atacar de surpresa o acampamento dos judeus e acabar com eles de uma vez. O pessoal da fortaleza serviu-lhes de guia. Sabendo do plano, Judas levantou o acampamento com seu exército e foi atacar a parte do exército do rei, que tinha ficado em Emaús, enquanto alguns batalhões estavam longe do acampamento. Quando Georges chegou de noite ao acampamento de Judas e não encontrou ninguém, então começou a procurá-los pelos morros, pensando que estivessem fugido. Ao amanhecer, Judas chegou à planície com 3.000 homens, mas sem escudos e espadas suficientes. Quando viram que o acampamento dos pagãos era forte e estavam bem guardado, rodeado de cavaleiros treinados para a guerra, Judas disse aos seus homens: não tenha medo da quantidade deles, nem se apavorem com seu ataque. Lembre-se de como nossos antepassados foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó, com seu exército, os perseguia. Vamos gritar a Deus para que nos ajude e se lembre da aliança com os nossos antepassados e derrote hoje esse exército que está à nossa frente. Então, todas as nações reconhecerão que existe alguém que resgata e liberta Israel. Quando os estrangeiros levantaram os olhos e viram chegando pela frente, saíram do acampamento para a batalha. Os homens de Judeu tocaram a trombeta e atacaram os pagãos. Os pagãos foram derrotados e fugiram para a planície. Os que estavam na retaguarda foram mortos à espada. Os israelitas os perseguiram até Garza e até as planícies da Idumeia, de Azoto e de Jâmnia, e o inimigo perdeu cerca de 3.000 homens. Ao voltar da perseguição aos fugitivos, Judas falou aos soldados: não fiquem cobiçando os despojos, pois temos mais um combate pela frente. Gorgias e seu batalhão estão no monte aqui perto de nós. Sejam firmes contra nossos inimigos e lutem contra eles. Depois poderão recolher os despojos com toda tranquilidade. Judas ainda falava quando se avistou uma patrulha deles espionando do alto do monte. A patrulha viu que os companheiros tinham fugido e que o acampamento estava incendiado. A fumaça que se via denunciava o que tinha acontecido. Ao ver isso, ficaram completamente apavorados, e quando viram o exército de Judas na planície, preparando para o confronto, fugiram todos para a região dos filisteus. Então Judas voltou para saquear o acampamento. Pegou muito ouro e prata, tecidos de púrpura comum e de púrpura marinha, e muita coisa de valor. Voltaram contando hinos e louvando a Deus, porque Ele é bom e seu amor é para sempre. E nesse dia Israel conseguiu uma grande vitória. Os estrangeiros que fugiram foram contra Cis tudo o que tinha acontecido. Ao ouvir a notícia, ele ficou transtornado e abatido, pois as coisas contra Israel não tinham acontecido como ele esperava, e o resultado era o contrário do que o rei havia previsto. Vitória em luta desigual. No ano seguinte, Lisias recrutou 70.000 combatentes de elite e 5.000 cavaleiros a fim de subjugar os judeus. Eles foram para Idumeia e acamparam em Bet-Shur, mas Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens. Ao ver tão poderoso exército, Judas rezou: bendito seja tu, Salvador de Israel, que derrotaste a força de um gigante pela mão do teu servo Davi, e que entregaste o exército dos filisteus nas mãos de Jónatas, filho de Saul, e do seu escudeiro. Assim também entrega esse exército nas mãos do teu povo Israel, e que seus soldados e cavaleiros fiquem envergonhados, amedronta-os e quebra o orgulho do seu poderio, porque sejam afogados pela derrota. Derruba-os com a espada dos que te amam, para que todos os que conhecem o teu nome te celebrem com hinos. Avançaram uns contra os outros, e cerca de 5.000 do exército de Lisias caíram na luta corpo a corpo. Ao ver a derrota do seu exército e a coragem do grupo de Judas,
Disposto corajosamente a viver ou morrer, Lisias foi para Antioquia e começou a recrutar um exército ainda mais numeroso, a fim de voltar à Judéia. Comemoração da vitória. Judas e seus companheiros fizeram esta proposta: agora que derrotamos o inimigo, vamos purificar e consagrar o templo. O exército inteiro se reuniu e subiu o monte Sião. Aí viram o santuário abandonado, o altar profanado, as portas incendiadas, o mato crescendo nos pátios, como se fosse em campo aberto ou nas montanhas, e os aposentos destruídos. Então rasgaram as roupas e fizeram um grande luto, jogando cinza na cabeça, e prostrando-se por terra. Depois tocaram a trombeta e clamaram ao céu. Judas destacou alguns homens para que contivessem os que estavam na fortaleza, enquanto se purificava o templo. Para isso, escolheu sacerdotes sem defeito físico e que seguiam a lei. Eles purificaram o templo e jogaram as pedras que o contaminavam no lugar impuro. Puseram-se, então, a discutir a respeito do altar dos holocaustos, que fora profanado, e tiveram a ideia de destruí-lo. Assim, não ficariam envergonhados pelo fato de os pagãos terem profanado. Demoliram o altar e puseram as pedras do monte do templo, no lugar conveniente, até que aparecesse o profeta e resolvesse o caso. Então, pegaram pedras brutas, conforme manda a lei, e com elas construíram um altar novo, igual ao anterior. Restauraram o templo e consagraram a parte interna do santuário e os pátios. Fizeram novos objetos de culto e colocaram dentro do templo o candelabro, o altar do incenso e a mesa. Queimaram o incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro para que iluminasse o templo. Colocaram os pães em ordem sobre a mesa, penduraram as cortinas, deram por terminado todo o trabalho. Na madrugada do dia 25 do nono mês, chamado Casleu, do ano 148, ofereceram o sacrifício de acordo com a lei, sobre o novo altar dos holocaustos, que tinha construído exatamente no mesmo dia e mês em que os pagãos tinham profanado o altar. Foi consagrado em meio a cânticos e música ao som de cítaras, harpas e símbolos. Todo o povo se prostrou por terra, adorando e louvando a Deus, que lhes tinha dado sucesso. Celebraram a consagração do altar durante 8 dias, oferecendo alegremente holocaustos com sacrifícios de comunhão e ação de graças. Enfeitaram a fachada do templo com coroas douradas e escudos, consagraram os portais e os aposentos, onde colocaram as portas. A alegria do povo foi muito grande. Assim estava cancelada a afronta imposta pelos pagãos. Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, determinou que se comemorasse anualmente a nova consagração do altar, com festas solenes, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Nessa ocasião, construíram em volta do Monte Sião muralhas altas com torres bem fortes, para que os pagãos nunca mais entrassem e a destruíssem, como haviam feito antes. Judas deixou aí um destacamento para defender o monte. Também fortificou Betsur, para que o povo ficasse protegido contra a Idumeia. O que sustenta a luta popular é a lembrança ativa das antigas vitórias do povo. Por outro lado, embora a luta dependa da ação de Deus, ela não dispensa o discernimento humano. A luta desigual relembra agora o confronto entre Davi e Golias. Jerusalém e o templo são símbolos da libertação do povo. A purificação do templo é feita para eliminar a presença e ação do opressor, que procura perverter a alma do povo. As pedras do versículo 43 eram do altar edificado a Júpiter. Nasce a festa de Hanukkah, ou dedicação celebrada com muitas luzes e alegria, e cujos ecos vamos encontrar em Jó 10:22.